Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. O benfeitor Emmanuel, ele dita a Chico Xavier um texto muito significativo, muito bonito, muito esclarecedor, que foi inserido na sua obra Segue-me, aonde ele dá um destaque, ele faz uma análise de um ensinamento de Jesus que está anotado pelo evangelista João, ali no capítulo 17, versículo 14. Ele diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus. Esse trecho, esse versículo, ele está inserido no Evangelho de João, onde o evangelista destaca os momentos angustiosos que precederam a crucificação. Naquele momento, Jesus, reunido com os apóstolos, passava para eles as últimas orientações, as últimas conduções que eles deveriam ter diante do mundo e diante da doutrina que ele havia ensinado para todos eles. Jesus, ali naquela reunião fraterna, fala com eles a respeito de como seria a relação deles com o mundo e a relação deles com a doutrina do cristianismo. Esse ensinamento de Jesus é muito significativo porque fala muito de perto para nós, aos nossos espíritos, às nossas almas, a respeito da nossa relação com tudo isso, com o mundo, principalmente aqueles que estão no trabalho da divulgação do Evangelho, aqueles que estão no trabalho de espalhar a boa nova nos dias de hoje. Mas também serve para a nossa meditação, serve para a nossa análise e o nosso conforto de nossa condução, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos tantas pessoas passarem por tantas dificuldades e muitas vezes sem uma base, sem alguma coisa que as oriente e sem entender mesmo a relação deles com a vida. Então, Jesus, naquele instante, reunido com os apóstolos, fala primeiro aos discípulos da relação deles com o mundo. Então, Jesus começa assim. Lá, essa anotação foi feita por João ali no capítulo 15 do seu Evangelho. E ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo, o mundo, por causa disso, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se eles observarem a minha palavra, também observarão a vossa. Nesse instante, Jesus, com essas palavras, estava mostrando aos apóstolos toda a dificuldade que eles haveriam de passar na divulgação dos evangelhos. É sabido por todos nós que quando uma pessoa, num meio, numa comunidade, numa sociedade, quando ela pensa diferente, quando ela age diferente de todos os demais, ela é rejeitada. É muito difícil para ela a convivência, porque as pessoas não entendem. Nós ainda somos muito intransigentes
e é muito difícil para a maioria das pessoas aceitar aquilo que é diferente. Então, os apóstolos, eles pensavam conforme as orientações de Jesus. Eles falavam conforme as orientações de Jesus. E isso fazia deles pessoas diferentes da sociedade aonde eles estavam inseridos. Então era muito difícil, seria muito difícil para eles, e Jesus já estava os alertando de que para eles seria difícil. Como eles não eram do mundo, ou seja, como eles não eram, não pensavam, não agiam conforme os costumes da época, materialistas, interesseiros, então eles seriam rejeitados. Eles eram os diferentes. Por isso Jesus diz que, como eles não eram do mundo, o mundo os odiaria. E que o discípulo não é maior que o mestre. Se o mestre, que é o mestre, chegou a ser odiado, então eles, como discípulos, esperassem também pela mesma situação. Também eles seriam muito odiados. E Jesus, então, vai conversando com eles e vai mostrando e vai esclarecendo a respeito dos dias futuros que haveriam de vir. Então, diz Jesus, ele fala também aos discípulos que ele diz o seguinte, no capítulo 16, João descreve a questão. Ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Quer dizer, eu tenho dito essas coisas, eu falo para vocês essas coisas, esclareço para vocês, mostro para vocês essas coisas, para que vocês não se assustem, para que vocês não fiquem compungidos. Então, eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado suponha estar oferecendo serviço a Deus. E se nós nos lembrarmos de como aconteceu a época do cristianismo nascente, nós vamos ver, através das descrições de Emmanuel, principalmente em Paulo e Estevão, como foram perseguidos os cristãos. Eles foram perseguidos por uma questão política e foram perseguidos também por uma questão religiosa. Havia muita incompreensão naqueles dias e eles não podiam aceitar. Né? Os doutores da época, os religiosos da época não entendiam aquela orientação que os apóstolos seguiam, né? A orientação do amor, do amai-vos uns aos outros, do perdoai-vos mutuamente, eles não podiam aceitar. Havia sim a questão política, mas havia também a questão religiosa. E veja que eles eram perseguidos, por exemplo, por Paulo, quando Paulo os perseguia, era uma atitude, embora selvagem, embora agressiva de Paulo, mas era uma atitude honesta, porque Paulo estava defendendo Moisés, ele estava defendendo aquilo que ele julgava ser o correto e aquilo que ele julgava ser verdadeiro. Então, na concepção de Paulo, ele estava agindo em favor, em obediência, em amor ao Deus que ele conhecia, da maneira que ele conhecia. Então, por isso Jesus falava que haveria de vir aquela hora em que aqueles que vos tenha matado acharão que estão oferecendo um serviço a Deus. Mas, continua Jesus ensinando a eles, vos tenho falado essas coisas, a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. E disse ainda Jesus,
eles farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, por desconhecimento das verdadeiras leis divinas, é que eles agiam daquela maneira. E Jesus diz, lembra, né? Jesus fala que ele estava fazendo referência àquelas questões, àquela situação, para que eles mais tarde, quando tivessem que viver, não se escandalizassem, não ficassem preocupados. Se nós trouxermos para os dias de hoje, nós vamos ver que todas essas preocupações, esses transtornos, essas dificuldades pelas quais a humanidade tem passado, principalmente nos últimos tempos, já havia sido previsto pelo Mestre, já havia, e mais tarde, com Allan Kardec, já havia sido previsto pelos Espíritos. Então, nos fala muito de perto isso, porque nós já sabemos dessas coisas, já fomos alertados para essas coisas. Então, que a nossa confiança cresça, que a nossa confiança, a nossa esperança se aponte, né, apareça e que vivamos essa esperança, né, essa confiança em Deus, porque nós já fomos alertados a respeito disso. Então, Jesus esclarece aos apóstolos e alerta-os de como seria o futuro. Mas, como a bondade divina não nos desampara em momento algum, Jesus fala também, logo em seguida, do Paracleto, né? Daquele que haveria de vir. E ele diz assim, lá no capítulo 16, versículo 12, João anota que Jesus esclareceu: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Naquela época, se Jesus falando do Paracleto, né, eles não iriam entender, porque não tinha condições desenvolvimento, né, cultural para poderem entender aquilo que Jesus queria dizer. E Jesus continua: quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Se nós pegarmos a obra de Kardec, a codificação, os ensinamentos que os espíritos passaram para Kardec e que ele organizou, nós vamos ver que é exatamente isso que aconteceu, né? Eles não falarão de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará. Eles falam de Jesus, do Evangelho de Jesus. A proposta da doutrina espírita é reviver o cristianismo na sua nascente, na sua pureza, na sua singeleza. Essa é a proposta do Espiritismo. E é exatamente isso que os Espíritos fizeram. Vieram e nos anunciaram as verdades que o Cristo falou e outras que ele ainda não havia falado, né? E ele continua: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Os Espíritos recebem os ensinamentos do Evangelho, né? E através do trabalho que é a glorificação, não é, quando ele fala em glorificação, ele não está falando de cantos, de hosanas, de saudações, né? De hinos, mas de trabalho, glorificar a Deus, a Jesus no trabalho, né? E é isso exatamente que os Espíritos fazem. O trabalho em nome de Jesus, divulgando os seus ensinamentos, amparando aqueles que aqui estão encarnados, né? E anunciando para todos nós as verdades espirituais. E, ainda continuando,
Jesus falando do Paracleto, né, do Espírito de verdade, ele diz assim: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então Jesus ele está anunciando naquele momento para os apóstolos, para os discípulos, né, o que iria acontecer logo mais quando ele fosse preso. A sua crucificação. Jesus iria voltar para o Pai. Ele iria, a sua presença física não estaria mais junto aos apóstolos. Os apóstolos não poderiam sentir mais a sua presença física, né? Contar com a sua presença física, mas com a sua presença espiritual. Então Jesus promete a eles que iria partir, mas que logo em seguida enviaria um substituto, o Paracleto, né? Conforme nós sabemos, Paracleto é aquele que encaminha, é aquele que orienta, é aquele que cuida, né? Então ele enviaria o Espírito de verdade, o Paracleto, para que eles fossem orientados e para que eles continuassem a ter a proteção, o amparo de que eles precisariam e que eram merecedores, né? Então Jesus estava falando aquelas coisas para eles, para que eles tivessem paz, ou seja, para que eles entendessem, se preparassem e ficassem em paz, ficassem confiante de que ele estaria abençoando, né? Ele diz que no mundo nós haveríamos de ter provações, e realmente nós estamos num mundo de expiação e provas. É um mundo que é uma escola, e a escola é onde nós aprendemos as lições que temos que aprender para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser profissionais, seja lá em que área for. Nós precisamos ir para a escola, passar pelas lições dos mestres, né? E a escola nossa, espiritual, da nossa evolução, é o mundo, e os nossos mestres é a vida, são as dificuldades por quais nós passamos. Mas Jesus fala que tenhamos confiança, porque embora no mundo tivéssemos provas e expiações, provações, mas ele venceu o mundo. E assim como ele venceu o mundo, nós também poderíamos vencer. Que confiássemos e seguíssemos em frente, né? Mais tarde, depois de Jesus conversar com os apóstolos e dar todas as orientações aos apóstolos, né, e que Emmanuel ele faz uma análise no livro que nós já citamos, no livro Segue-me, quando Jesus fala que deu-lhes a palavra, né, fazendo uma análise dessa orientação de Jesus para os apóstolos e trazendo para os nossos dias, o benfeitor Emmanuel diz o seguinte: o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Emmanuel está falando aqui dos trabalhadores, está falando de nós de uma maneira geral, né, com relação à vida, com relação ao nosso dia a dia. Ele diz assim: aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, continuarão sempre assembleias do engano voluntário. Ou seja, aqueles de nós que passamos pela vida e que esperamos, né, facilidades, que esperamos vida de tranquilidade e de serenidade somente, estamos nos entregando a uma assembleia de engano voluntário. Estamos nos enganando. E ele diz, e Emmanuel, ele fala, né, basta ver a palavra de Jesus nesse particular, que não padece de qualquer dúvida, né? Então, as frases que Jesus disse, né, as palavras que Jesus disse para orientar nisso. E ele nos mostra, né, Jesus já falava como seria a vida,
para nós aqui na terra. Quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outro momento ele diz assim: amai os vossos inimigos. Olha a dificuldade que temos ainda no presente momento de amar os nossos inimigos. Né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. O perdão, Jesus aqui está falando do perdão. Né? Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Quando Jesus fala da porta estreita, ele fala das dificuldades, do sacrifício que devemos fazer para a conquista da nossa paz espiritual. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se o cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Então, Emmanuel resume nesse texto que está inserido na obra citada, muito bem, né, dos sacrifícios que devemos fazer, maiormente aqueles que se dedicam à divulgação do Evangelho, né, maiormente aqueles que se dedicam a divulgar os ensinamentos do Cristo, seja através de palavras, seja através de atos, seja através do socorro prestado aos semelhantes, né, seja através das ações de benemerência, das ações de caridade que muitas pessoas se dedicam. Então, não é fácil, não é uma obra de facilidades, mas é uma obra de sacrifícios, de trabalho, né? É uma obra de aperfeiçoamento incessante. E Jesus, então, passa a fazer a sua oração, depois de ter conversado com os apóstolos, Jesus passa então a fazer a sua oração a Deus. E veja que interessante como é consolador, né, o que João escreve. Porque Jesus, ao fazer a sua oração a Deus, ele não pede por ele, mas ele pede por nós. A oração de Jesus tem por objetivo rogar a Deus por nossos dias. Então a gente vai ver lá no capítulo 17, Jesus dizendo assim, João narrando as palavras de Jesus assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique, uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então veja que naquele momento, naquele momento difícil, Jesus roga a Deus porque ele não estaria mais presente fisicamente a partir daquele momento. Então ele roga a Deus que nos protegesse, que nos abençoasse. Né? E lá, ainda no capítulo 17, mas no versículo 9, ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou indo para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um, como nós somos um. E mais adiante, Jesus termina a sua oração dizendo assim: Pai justo,
O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e eles entenderam que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer teu nome e o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Então, aqui, Jesus pedindo, rogando ao Pai que abençoasse a todos, né, que estivesse junto com todos na dificuldade, Jesus, ao mesmo tempo, faz a promessa. Eu os apresentei, né? Eu te conheci, e eu os fiz te conhecer, e os farei conhecer. O que significa que ele estava conosco naqueles tempos, né, e estaria conosco nos tempos futuros. Aliás, ele disse, né, estarei convosco até o final dos tempos. E ele roga, então, ao Pai que não nos desamparasse, que estivesse sempre conosco em nossas dificuldades. E nós, nos momentos que estamos passando, de muita dificuldade, de medo, de apreensão, temos a nos consolar, a nos confortar essas palavras de Jesus. No momento sublime da crucificação, Jesus rogou ao Pai por nós. Ele elevou seu pensamento em oração a Deus, rogando por nós, para que nós tivéssemos forças, para que nós tivéssemos coragem de passar por tudo aquilo que o aprendizado exige que passemos, por tudo aquilo que estamos passando nos dias de hoje. Então, meus irmãos, que nasça dentro de nós a esperança, que nasça dentro de nós a confiança em Deus, a confiança em Jesus, para que nós venhamos a ter sempre a paz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.